Vetor é a primeira estrutura de dados que você precisa saber. Talvez você tenha entrado nessa aula e está vendo o vetor aí pela primeira vez na sua vida. Mas antes de nós vermos vetor, que você já deve ter ouvido falar que é uma variável que pode guardar vários valores ao mesmo tempo, como se fosse uma variável com várias variáveis dentro, alguma coisa desse tipo, antes de fazermos isso, vamos entender por que nós precisamos de um vetor. Se nós pegarmos aqui, eu estou aqui com um projeto em Java, né, usando a Apache NetBeans, criei um projeto, criei uma classe main.java aqui, e eu vou colocar um método main dentro dele, esse public static void main, para eu escrever aqui um código bem simples para a gente entender. Quando nós temos uma linguagem de programação, independente de qual seja, uma variável ela sempre vai ter um tipo. Apesar de que em algumas linguagens, como Python, JavaScript, por exemplo, PHP, você não precisa declarar o tipo da variável, mas o tipo existe. Então, nós sempre vamos ter um tipo. O tipo da variável x aqui é inteiro, então eu vou colocar aqui um valor inteiro na variável x. O que significa isso? Significa que a variável x, uma caixinha lá na memória do computador, guardou o número 3 para alguma coisa que eu vou fazer. E eu vou imprimir aqui, systemout.println, valor de x. E vou mandar imprimir, vou concatenar aqui a variável x, ponto e vírgula no Java. Muito bem. Se eu falo que x é igual a 4 depois, a variável x já não vai mais guardar o valor 3, agora ela vai guardar o valor 4. Ou seja, uma variável, e eu vou mostrar aqui com o systemout.println, uma variável, ela só guarda um valor ao mesmo tempo. Eu não estou falando aqui de objetos, né? Sempre tem que... não, mas uma variável ela guarda... Não, objeto é outra coisa. E daí tem até um curso de programação orientada a objeto aí no nosso canalzinho. Então, eu estou falando que x é igual a 4, vamos ver aqui, vou mandar imprimir isso aqui, vou mandar rodar essa bagaça, vou selecionar aqui a classe main, aqui, a classe principal do meu código. Ele imprimiu aqui, valor de x 3 e valor de x de novo 4. Ou seja, a variável x não guardou, não acumulou os dois valores. Como é que eu faço então quando eu preciso guardar vários valores de uma mesma variável? E quando que eu preciso fazer isso? Vou dar um exemplo simples. Todo formulário que você vê na internet para preencher cadastro, tem lá, por exemplo, o estado. O estado é uma lista de valores. Não são numéricos, são valores do tipo texto, mas nós podemos criar uma lista de valores com as siglas dos estados, com os nomes dos estados. Então, nós usamos lista para isso, por exemplo. Nós usamos lista também para armazenar um monte de coisa. Sabe quando você tem um aplicativo ali e você tem ali, você vai fazendo scroll, vão aparecendo aqueles cards no aplicativo, né? No Facebook mesmo, você tem ali uma lista. Aquilo é uma lista de valores, uma lista de coisas, uma lista de componentes. Então, lista, o conceito de lista, ele está em tudo quanto é linguagem de programação. E o primeiro tipo de lista que a gente tem que entender, que é uma estrutura de dados, é o tipo vetor. Vetor é uma lista. Então, nós vamos entender um pouco mais do vetor agora. O vetor, ele tem posições, ou seja, como é que eu guardo vários valores num vetor? Eu vou dar um nome para o meu vetor aqui de vetorzão, e a gente já vai programá-lo lá. Mas um vetor, ele tem posições. Isso você deve ter aprendido também na aula com o seu professor, mas você não entendeu para que existem essas posições. As posições existem para que a gente possa acessar os valores. Porque se eu tiver somente a variável vetorzão, eu só consigo armazenar um valor numa variável. Mas se ela for do tipo vetor, não. A gente vai conseguir armazenar vários valores. Lembra que eu queria armazenar lá o valor 3? O 3 vai entrar na posição 0. O 4 vai entrar na posição 1. Aí eu posso querer armazenar um outro valor aqui, 8, 13... Tipo o jogo do bicho, dois patinhos na lagoa, 51, a boa ideia. Bingo, né? Bingo de velho. O que mais é? Idade de Cristo. O que mais que tem mesmo lá no bingo, cara? Ixi, esqueci o bingo. Faz tempo que eu não jogo bingo, graças a Deus. Então, nós temos aqui, o vetorzão, que ele tem vários valores dentro dele. E eu vou representar isso aqui no código lá e vamos acessar essas variáveis. Mas observe, o vetor... Na maioria das linguagens que são aí fortemente tipadas, elas focam no tipo, tem que se definir um tipo na declaração da variável, nós temos um tamanho do vetor. O vetor geralmente ele tem um tamanho, mas nós temos linguagens em que nós podemos criar o vetor dinamicamente, ou seja, ele não precisa ter um tamanho fixo, ele vai aumentando à medida que a gente vai inserindo valores. Então aqui eu vou trabalhar com o Java, por quê? Porque o Java ele é chato. Então é melhor a gente aprender com quem é chato para depois, na hora que a gente chegar numa linguagem legal, a gente vai ter mais facilidade. Pelo menos o conceito vai estar formado.
Então, eu vou pegar aqui o vetorzão, ele tem 10 posições. Observe, começa no 0 e vai até o 9. Então, 9 mais a posição 0, 10 posições. Vamos representar esse vetor lá no código. Então, eu vou tirar aqui. Como é que eu declaro um vetor aqui em Java? Assim, ó, int, e eu vou colocar aqui sempre esses colchetes. Esses colchetes vão representar um vetor. Qual o nome do nosso vetor? Vetorzão. Opa, até digitei um negócio errado ali. Muito bom. Vetorzão. Eu estou animado aqui com o código. E eu vou falar que ele tem 10 posições. Então, ele vai ser um int, um vetor inteiro de 10. E eu coloco aqui, ó, new int 10. Então, em Java, a gente usa o new como se estivesse instanciando um vetor de 10 posições. Muito bem, ou seja, ele tem as posições de 0 a 9. Eu vou mandar imprimir o vetorzão para você ver que desgraça que fica. Ó. Você fala assim, ah tá, já que a gente podia imprimir a variável x, quer dizer que eu também posso imprimir a variável vetorzão. Então, vou botar aqui, vou dar um run. E ele imprimiu aqui um negócio estranho, cara. Olha só que coisa. I, arroba, lá, e um hash. Isso aqui é um hash code, chamado hash code. Quando o Java, por exemplo, não consegue entender um valor que você está mandando imprimir, ele tenta transformar numa string com esse hash code, que toda variável em Java, todo objeto em Java tem. Ou seja, ele não imprimiu os valores do vetor. Ele imprimiu uma referência na memória lá. Ele não entendeu esse system out println. Por quê? Porque não é assim que a gente imprime vetor. Então, em outras linguagens você vai conseguir, mas em Java não. Aí, cara, a gente tem que aprender a andar no vetor. Como é que eu ando no vetor? Se eu quiser imprimir as posições do vetor. Nós vamos aprender a fazer isso agora também. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar os valores 3, 4, esses valores todos aqui, lá no vetorzão. Como é que eu faço para colocar o valor 3 na posição 0? Eu vou lá no vetorzão, na posição 0, ele vai receber o valor 3. Muito bem. Como é que eu faço para colocar o valor 4 na posição 1 do vetor? Vetorzão, na posição 1, vai receber o valor 4. Como que eu faço para colocar o valor 8 na posição 2 do vetor? Posição do vetor 2 vai receber o valor 8. E assim nós vamos até o fim, colocando aí as posições ali no os valores nas posições do nosso vetor. Ah, tem que ser na ordem? Não. Você pode chegar aqui, por exemplo, ele tem 10 posições. Se eu quiser preencher aqui a posição 5, deixa eu ver lá quem está na posição 5. É o 51. Boa ideia, 51. Aí, beleza, eu posso fazer aqui depois o 4 também, ó. Sem problema, cara. Por quê? Porque o vetor, as posições do vetor, elas são estáticas. Então, na posição 4 está o número 22, 2 patinhos na lagoa. E aqui, o vetorzão na posição 6, por exemplo, tem lá o 33, idade de Cristo. E aí, beleza, preenchemos. Precisa ser na ordem? Não precisa ser na ordem, não vai dar erro. Vou até trocar a ordem aqui, ó. Não importa a ordem das posições aqui. O que importa é a posição em que você está colocando aquele valor. Então eu vou salvar aqui e vou rodar. Você vai ver que não mudou nada no resultado, porque eu mandei imprimir o vetor de uma forma que não deveria ser assim. Olha só, ele continua imprimindo lá a referência na memória. Ou seja, como é que eu faço para imprimir a posição 0 do vetor? Eu tenho que sempre usar o colchete e vou colocar aqui, ó, 0. Beleza, 0. Então aqui eu estou mandando imprimir o vetorzão na posição 0. Vamos olhar como é que está o nosso vetor, ó. Quem está na posição 0? Vetorzão na posição 0. É o 3. Então, ele vai imprimir aqui o valor 3. Então, vamos pegar aqui, ó. Vamos escrever aqui em cima. Primindo. Tá primindo já. Muito bom. Primindo o vetor. Opa, ponto e vírgula, já vai. Vagabundo, né? Beleza? Vamos lá. Então, vamos rodar essa birosca. Olha que interessante. Primindo, ele imprimiu o valor 3. Ele não imprimiu, olha que interessante, ele não imprimiu a posição 3. Ele imprimiu a posição 0, que foi quem eu mandei. A posição sempre vai dentro do colchete. E o valor dela está lá dentro. Então, é como no lugar de ter apenas uma caixinha, se nós tivéssemos uma variável x, nós teríamos isso aqui assim, né? Ó, x é a nossa variável, lindona. Show de bola. Se a gente quisesse armazenar o 3 aqui, botaríamos 3. Mas se eu quero armazenar, se eu falo que x é igual a 4, o que acontece? Aquela caixinha ela vai ter o valor 4 e o 3 some. Para a gente solucionar esse tipo de problema, quando nós queremos armazenar vários valores, então nós vamos usar um vetor. Por exemplo, você quer fazer um algoritmo, um programa aí para fazer jogo de baralho. Pô, baralho, cada mão
Cada mão de cada jogador vai ter um vetor de cartas. Então, nós vamos ter os números, os naipes das cartas nesse vetor. Então, nós podemos usar vetor também para representar isso. Sempre que eu quero representar uma lista de coisas, eu posso utilizar um vetor. Nesse caso aqui, o nosso vetor ele é numérico. Então, beleza. Tá, e se eu quiser imprimir, então, a próxima posição do vetor? Eu vou imprimir aqui a posição, logo embaixo da 0, eu vou imprimir a 1. Tem que ser na ordem também? Não precisa, você pode imprimir na ordem que você quiser. O código é seu, você faz o que você quiser, armado. Eu vou rodar aqui, então ele vai imprimir vetorzão na posição 0. Quem está na posição 0? Opa, deixa eu ir lá no meu vetor V. Quem está na posição 0 é o 3, vetorzão. Na posição, no índice, também chamado de índice, né? No índice 0 é 3. Ok. Vetorzão no índice 1, na posição 1 é o 4. Vetorzão, posição 1 é o 4. Muito bem. E se eu quiser imprimir aqui a posição 6? Beleza, cara. Show de bola. Quem está na posição 6? Vamos ver. Ele tem que imprimir 33. Então, ele imprimiu o 3, o 4 e vai imprimir o 33. Vamos rodar? Olha só que beleza, que sucesso. Que maravilha. 3, 4 e 33. Excelente. Agora, vamos mandar ele imprimir uma variável aqui, uma posição que eu não preenchi. Vou mandar imprimir a posição 7. 8. Posição 8. Está lá fora. Ó. A 8 não foi preenchida. Observe que aqui em cima eu não preenchi a posição 8. Ó. Beleza, vou rodar. Interessante! Ele imprimiu 0. Por que ele imprimiu 0? Quando você declara em Java um vetor do tipo inteiro, ele vai inicializar todas as posições com 0. Ou seja, mesmo que eu não tenha preenchido, ele já preencheu quando criou o vetor todo mundo com 0. 0, 0 e 0. Isso acontece com números inteiros dentro do Java. Se você fizer um vetor de double também, por exemplo, ele vai colocar 0.0 em todo mundo. Então, nós temos aí essa característica da linguagem Java. Quando é um vetor do tipo inteiro, ele faz isso. Mas daqui a pouco nós vamos fazer um vetor do tipo string e aí vamos matar. Tá, só que você fala assim, legal, e se eu quiser imprimir todo mundo ao mesmo tempo? Aí nós precisamos de um outro conceito. Cara, nós não podemos ficar fazendo isso aqui. Imagina se o vetor tiver 1000 posições, 1 milhão de posições, nós vamos ficar imprimindo na mão assim? Tá fumando orégano. Então, não vamos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer essa variação aqui, ó, de 0, 1, 2, 3, 4. Cada posição do vetor, nós não vamos imprimir assim. Nós vamos utilizar a nossa cabeça e a lógica. Nós vamos criar um for. Um for que eu vou fazer uma variável que vai começar em 0. Por que 0? Porque 0 é a primeira posição. Então, vou colocar uma variável aqui, ó, em vermelhinho. Essa variável está aqui, ó, variável i. A variável i, ela marca a posição do vetor em que ela está. Então, cada hora ela vai estar numa posição e eu vou fazer assim com ela. Ó. Ela anda, imprime, imprime. Ele vai andar e vai imprimir. Então, eu vou fazer isso até o final do vetor. Então, nós vamos até a posição 9. Então, o i começa aqui, imprime. 1 imprime, 2 imprime, 3 imprime e vai assim. Então, vamos lá. Beleza. Então, o i está aqui, lindão. Começou em 0. O i vai até quanto? Ele vai até menor ou igual a 9. Mas depois eu vou ensinar como é que faz isso aí não ser fixo no 9. Porque você pode ter um vetor maior, por exemplo. Então, mas no nosso vai até 9. Isso é o que importa. Então, 0. O i está aqui na posição 0 e ele vai até a posição 9. Contando de 1 em 1. Isso aqui é i é igual a i mais 1. Ou seja, ele vai contando de 1 em 1. O i começa em 0, vamos fazer aqui o teste de mesa do negócio, imprimindo cada um. Como é que eu faço para imprimir aqui dentro a posição lá, o elemento que está no vetor? Eu vou pegar o nome do vetor, vetorzão. A gente aprendeu logo anterior aí que a gente pode imprimir assim, né? Uma posição 0 vai imprimir quem está na posição 0. Se eu colocar isso aqui, o que vai acontecer? Ele vai imprimir o número 3. Quantas vezes ele vai imprimir o número 3? Se você não conhece for, eu vou explicar aqui. Ó. O i começa em 0, uma variável que começa em 0. 0 é menor ou igual a 9? Graças a Deus. Então, desce. Desce e imprime. Vai imprimir o quê? Imprimiu quem está na posição 0 do vetor, que é o 3. Subiu. Caiu aqui embaixo. Subiu. Toda vez que sobe, incrementa. O i estava valendo 0. O i vai passar a valer 1. 1 é menor ou igual a 9? Graças a Deus.
Então, ele vem e imprime. Opa, ele está mandando imprimir a própria posição 0. Olha o que vai acontecer. Ele vai imprimir um monte de 3 aqui para a gente. Ó. 3, 3, 3. Ele imprimiu 10 vezes o número 3. Por quê? Porque eu não mandei imprimir cada posição do vetor. Eu mandei só imprimir a posição 0, que tem o valor 3 lá nela. Observe aqui. 3. Então, eu vou fazer o seguinte. No lugar de imprimir a posição 0, eu vou imprimir quem estiver na posição, mas a posição muda. A posição muda porque ela é variável. E qual variável que está mudando? A variável i. Então, a posição vai mudar de acordo com a variável i. A variável i começa em 0, vai até 9, contando de 1 em 1. E ela vai imprimindo aí cada posição do vetor. Muito bem. Então, vamos aqui. Vou mandar imprimir. Rodar aqui, ó. Olha que sensacional. Ele imprimiu 3, 4, 8, 13, 22, 51, 33, 0, 0, 0. Que é exatamente o que a gente tem aqui no vetor, ó. Show de bola! Então, nós conseguimos aprender a imprimir um vetor de números inteiros. Só que aí, para a gente poder fechar, tem uma outra aula que você pode conferir aí a questão de uso de vetor com texto, e aí nós vamos trabalhar. Então, como é que eu faço para pegar o tamanho do vetor? Em Java é assim, ó, vetor.length, vetorzão.length, que é o comprimento do vetor. Mas o comprimento dele é 10. Porque é o tamanho do vetor. Então, eu vou usar sempre aqui, ó, menor. Por quê? Se eu não usar menor, eu vou até deixar o menor igual para você ver que não vai dar muito certo. Olha só, vou rodar. Muito bem, ele deu um erro aqui, ó. Ele falou o seguinte, que ele processou com um erro e que tipo de exceção deu, né? A exceção é um array index out of bounds, ou seja, fora dos limites. O índice que você está tentando imprimir está fora dos limites. Por quê? Porque você está indo do 0 até o 10 e não tem posição 10 no vetor, não existe a posição. Ó. Não é que ela não está preenchida, ela não existe. Então, isso ele dá uma exceção de fora dos limites. Então, quando você usa o length, você tem que usar menor para ele ir somente até i menor do que 10. Então, eu vou rodar aqui. E a gente vai passar verificando o que ele fez. Muito bem, está aqui, ó, 3, 4, imprimiu todo mundo. Do mesmo jeito que a gente consegue colocando o valor fixo, só que agora, se eu aumentar o vetor, não preciso mudar esse código aqui. Ele aumenta sozinho também, né? Então, olha só, vamos fazer aqui o teste representando o que está aqui no nosso vetor desenhado e o que está no código. Então, vamos lá. O i começa em 0. I começa em 0. I é menor que o comprimento do vetor? Qual o comprimento do vetor? Ele tem 10 posições. 0 é menor do que 10? Sim. Então, ele desce e imprime. Imprime quem? Vetorzão na posição i. Onde está o i? O i está aqui. Então, ele vai imprimir vetorzão na posição 0. Vai imprimir o 3. Foi o que ele fez, ó. 3. Caiu na chave, subiu. I mais mais. I mais mais, o i passa a valer 1. Ou seja, o i ele andou, ó. Ele andou aqui no nosso vetor. Ele passou a valer 1. Quando ele vale 1, eu vou imprimir 1 é menor do que 10? Sim, é menor do que 10. Ele vai imprimir vetorzão na posição 1. Vetorzão na posição 1 é o 4. Foi o que ele imprimiu aqui, ó. 4. Beleza, subiu de novo, i mais mais. O i está valendo agora, i mais 1, 2. O i está andando no vetor. Então, vetorzão na posição 2, ele vai imprimir o 8. Foi o que aconteceu, ó. Vetorzão na posição 2, 8. Então, depois o i anda por 3. Opa. O i anda por 3, anda por 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele imprimiu todo mundo. Está aqui para baixo, ó. Quando chega no 9, ele vem, imprime o 9 e sobe. Quando sobe, ele faz i mais mais. O i estava valendo 9, vai passar a valer 10. Aí a pergunta, 10 é menor do que 10? Não, é igual, então não é menor. Quando a condição não é verdadeira, sai do for e vem aqui para baixo e imprime até a próxima aula. Muito bem, vamos rodar. Então, ele sai do for e imprime até a próxima aula. Valeu!